O assunto agora é a polarização política que segue forte, mais de 2 meses depois das eleições. O presidente Lula fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, também ao surgimento do que chamou de extrema-direita no Brasil e no mundo. Vamos ver. Em algum momento, esse país teve muita gente que começou a negar a política. E na hora que você nega a política, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Acontece o que aconteceu no Brasil com o Coisa, que eu não quero falar o nome dele. Acontece o que aconteceu na Hungria. Acontece o que aconteceu na Itália. E acontece no mundo inteiro o surgimento de uma extrema-direita fanática, raivosa, que odeia tudo aquilo que não combina com o que eles pensam. E é um novo monstro que nós temos que enfrentar e derrotar. Embora derrotamos o Bolsonaro, nós temos que derrotar o ódio, nós temos que derrotar a mentira, nós temos que derrotar o fake news, nós temos que derrotar os fanáticos, porque essa sociedade ela tem que voltar a ser civilizada. Vamos ao debate? Dora, você estava falando um pouco a respeito disso. O Lula já desceu do palanque, ele vai continuar, ele se aproveita de toda essa sujeira ligada ao bolsonarismo em relação aos atos de 8 de janeiro para sair por cima. Como é que você avalia? Certamente. Tudo isso que você falou e mais um pouco. Não desceu no palanque, não descerá. Não é o estilo dele, tá certo? Ele fez. Ele governa, ele faz as coisas, a lógica dele, a dinâmica é a dinâmica do palanque. Ok, tá certo. Agora, a gente percebe que desde o início, mesmo antes de 8 de janeiro, ele não perdeu oportunidade em nenhum dos discursos, desde a posse, de citar o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é o antagonista ideal. Eu, se entro na política, eu quero o Bolsonaro contra mim. Eu vou querer uma pessoa civilizada, normal? Não, né? Eu vou querer alguém que capitalize exatamente ódios, divergência, repulsa, tudo isso. Então, é isso que ele faz. Ele recebeu desse pessoal um grande presente do ponto de vista político. Evidentemente, não estou dizendo que ele queria que houvesse uma depredação do patrimônio público daquilo, ok? Eu estou dizendo o resultado político. E, obviamente, ele, que é um político... Você sabe que eu não acho nem tão errado? Eu só acho bom a gente desenhar e detectar e explicar o que está acontecendo. Essa é a lógica do Lula. É claro que ele vai tentar estender, porque está num momento favorável politicamente. Por que é que ele não vai tentar se estender um pouco mais, se valer disso, aproveitar? Cabe a nós compreender o que está se passando e explicar. Não vejo nada demais, é um Lula sendo Lula. E o Lula sendo Lula, que é esse que fala com a audiência que está na frente dele, né? Então, ele estava falando com aquelas pessoas que estavam aplaudindo, inclusive, quando ele chama o ex-presidente de coiso, ou de coisa. O que eu não vejo com bons olhos para quem precisa conquistar mais apoio. Vou voltar aqui para a minha pesquisa Ideia e Exame. O Lula começa o governo, a gente fez essa pesquisa agora, dia 10 de janeiro, de 10 a 13, ele começa o governo com apenas 41% de bom e ótimo, versus Bolsonaro começou o governo exatamente em 10 de janeiro de 2019, com 50% de bom e ótimo. Então, é bem abaixo e é resultado de uma sociedade muito polarizada que ele vai enfrentar. Portanto, ele precisa trazer pessoas que votaram em Bolsonaro, que não são essas agressivas do 8 de janeiro, mas ele precisa tentar conquistá-las. E com esse tipo de discurso vai ser mais difícil. Você acha que com esse tipo de discurso ele não atrai? Não acho que ele atrai. Parece que a reiteração dele nesse tipo de discurso dá um sinal de que ele acha que ele pode atrair, fazendo esse tipo de balanço, de dualidade, né? Olha, o Bolsonaro é isso aí, então eu sou uma opção melhor. Quer dizer, ele parece querer um salvo-conduto por não ser Jair Bolsonaro. É óbvio que a imprensa precisa vigiar todo o governo, não tem salvo-conduto, não tem quarentena para ninguém. A gente vai fazer aqui jornalismo. Mas ele parece explorar isso para tentar ganhar algum tipo de popularidade. Ele ganhou a eleição, mas a sociedade ainda está cindida, a disputa foi acirrada. O contraponto, ele é muito útil na política, sem dúvida nenhuma, você fazer o contraponto. Agora, não pode repetir Bolsonaro. Bolsonaro governou para a sua bolha, é um dos motivos pelo qual ele perdeu a eleição. Então, acho que Lula não pode repetir isso
com esse tipo de discurso o tempo inteiro, né? Eu acho que ele pode falar para alguns públicos, mas ele precisa ir adiante e fazer esse governo né, essa frente ampla. Eu acho que é isso que a população está esperando, né? Um governo que seja mais amplo e que consiga conversar, inclusive, com quem votou em Bolsonaro. Eu não enxergo isso no discurso dele em nenhum momento. Não, nem eu só estou dizendo o que eu acho. Que seria necessário ele fazer, mas é verdade, não há. Todos os discursos, sejam eles políticos, econômicos, é até natural que quando entre nesse tema dos atos golpistas, o discurso seja mais forte, porque enfim, né? Claro. Até porque nisso ele tem apoio. Forte. Porque, como eu acabei de dizer, nisso ele tem apoio de 90%. Exato, um crime horroroso. Mas em várias áreas, quando o presidente discursa, ele faz questão, ao contrário, de marcar posição. Tipo, ontem, por exemplo, na entrevista que ele deu à nossa colega Natuzaneri, ele ataca o Banco Central e hoje você tem vários ministros dele, incluindo a senadora Simone Tebet, acho que teve mais um outro ministro petista, que vão tentando apagar um incêndio. Isso, é. Então, ele nunca é o bombeiro da situação, muito diferente do que ele era em 2003, exatamente, por exemplo. É isso que eu ia chamar a atenção, porque ele tem esse perfil conciliador, pacificador, por mais que as pessoas não enxerguem isso nele. Ele tinha, né? Ele tinha, talvez. Ele tinha. E eu vejo que ele está ele tá embrenhado numa conversa que não o beneficia, honestamente. Ninguém passa pela cadeia impunemente. Eu acho que a pessoa não sai igual. Né? A pessoa sai diferente e tudo que ele viveu, isso tem um efeito. Não adianta ele dizer que agora é o mesmo que eu concordo com o que vocês estão falando, tá? Para começar, a premissa é essa, eu concordo. Só tentando compreender o porquê disso. Tem uma razão. Aí poderia fazer, é lógico que não são situações iguais, mas do Bolsonaro em como relação justificativa, à facada. tá? Mas só como também, razão. Porque muita gente diz, olha, não tem como, depois da facada, ele não ser mais agressivo, não ser mais incisivo. Só estou colocando aí dois lados, né? Que a gente está com políticos que disputaram a eleição com um discurso muito inflamado. É disso que se trata. Só para a gente não se iludir que temos um pacificador, por isso que é importante a gente pontuar. Nós não temos. A palavra é quando ele diz, eu quero a pacificação, eu quero a paz. O tom com que diz isso já é extremamente agressivo. E depois as outras palavras, os atos, tal, eles contradizem, né? Eu acho muito compreensível ele estar furioso depois do 8 de janeiro, não é? Eu acho isso compreensível. Eu acho que o discurso de... Mas não é útil. Mas esse discurso de ataque, ele não vem ele vem de antes. Também de ataque ao mercado, de ataque... Ele vai contrabalançando algum discurso de pacificação com o discurso de ataque. E sim, o Bolsonaro sempre usou demais essa estratégia, só que no caso do Bolsonaro não havia nenhuma surpresa, ele sempre foi isso daí. O Lula sempre teve uma aura de que ele conseguia ser político, conversar com todas as áreas, agregar todos os partidos, por conta do governo que ele fez em 2003, por conta dele ter sobrevivido ao mensalão e saído com uma enorme popularidade. Agora é um Lula muito diferente. Mas tem uma diferença de articulação política e de retórica de palanque, porque o nós contra eles é atribuído ao Lula. Claro que Jair Bolsonaro turbinou isso, mas esse nós contra eles não é desse governo só. Não é desse governo só, mas ele sempre teve essa áurea de apesar de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? De ter essa coisa do nós contra eles, mas de conseguir ser o grande político que conseguia unir as forças políticas. Essa coisa do nós contra eles, e o Lula era o cara que sempre se deu bem com o Fernando Henrique, por exemplo. A lógica do conflito. Que é da onde veio o nós contra eles. Se deu bem no dia seguinte, deu-lhe uma herança maldita pelo meio. Exato, mas ele sempre circulou entre as duas coisas. Mas ele sempre conseguiu manter. Qual é a sua visão? A Raquel citou bombeiros e, de fato, a gente tem visto com frequência pessoas ali próximas do Lula, depois de declarações dele que têm repercussão negativa em alguns setores, pelo menos, do país,
darem declarações no sentido contrário. Simone Tebet hoje, em relação a essa declaração sobre o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, a gente viu no caso da sinalização de irresponsabilidade fiscal, veio Geraldo Alckmin, vieram outras pessoas também. É claro que tem um jogo também, tem uma tensão ali dentro do próprio governo. Agora, como é que você avalia essa postura do Lula nesse momento? Falando sobre esse discurso especificamente, Felipe, eu quero concordar discordando, se é possível, com todas que me antecederam, em 3 aspectos básicos. Número 1, eu acho que é necessário, é didático que o Lula explique o modo de operação da extrema-direita no Brasil e no mundo. É didático, como ele fez nesse discurso, que ele explique que não é uma coisa brasileira, que é algo pensado mundialmente, que tem Steve Bannon, que teve Trump, que a Hungria existe, que o Supremo foi mudado na Hungria para manter maioria absoluta, foi mudada a composição de 11 para 21 ministros. Enfim, é preciso explicar que isso tem raízes e estratégias comuns. Algumas delas eu já mencionei, inclusive, aqui no programa. Estratégias linguísticas e psíquicas. Eu citei até o Victor Klemperer, no livro A Linguagem do Terceiro Reich, para explicar como é que essas estratégias linguísticas elas são repetidas hoje da mesma forma que eram feitas na Alemanha de 1930, incrivelmente, um século depois. Número 2, também é muito necessário que esse contraponto seja feito para denunciar as milícias digitais ou o famoso gabinete do ódio, que contribui para esses 9% mencionados pela Sila e principalmente para essa distorção da realidade ou para aquele termo que eu venho martelando aqui, que é de sequestro da cognição pública. Enquanto essas milícias digitais não forem desmontadas, ou seja, uma indústria de fake news não for mostrada, desnudada, denunciada e punida, a democracia vai estar em risco, sempre vai estar em risco. Então, eu até entendo que parte dessa polarização, ainda achando que o Lula tende a ter o perfil conciliador que teve em 2003 a 2010, parte dessa conciliação, parte dessa pacificação, por mais paradoxal que pareça, ela também parte de um enfrentamento a essas milícias, um enfrentamento a esse tipo de ideologia da extrema-direita ou a essa violência. Então, a pacificação nem sempre se faz pelo discurso conciliador. Ele também é necessário, e eu acho que o Lula faz isso, por exemplo, quando mantém o Zé Múcio à frente do Ministério da Defesa, mesmo fazendo críticas ali aos generais. Então, ele morde e assopra, mantendo o Múcio, que é um conciliador e que é um político que é respeitado pelas Forças Armadas e, ao mesmo tempo, que tem a confiança do Lula. Mas, volto a dizer, nem sempre a pacificação se dá por conciliação, como é o caso do Múcio que eu estou mencionando. Às vezes se dá um nível de enfrentamento que seja para desnudar o que acontece, por exemplo, com esse sequestro da cognição pública, através de milícias digitais, através de exploração, de distorção da realidade por essas milícias digitais e de uma organização que, como ele próprio disse no discurso, é internacional, Felipe. Eu acho que esse é um ponto que a gente também tem que considerar quando analisa esse discurso. Novamente, concordando com tudo que foi dito pelas 3 que me antecederam, com uma pequena discordância nesse ponto.